E aí, pessoal, vamos dar uma olhada de perto no BTFF11? O fundo fez umas jogadas bem ousadas em novembro de 2025. Vendeu um ativo importante e, na sequência, comprou outro com um retorno que chama a atenção. A grande pergunta é: será que essa estratégia deu certo? Nesta análise, a gente vai mergulhar nos números do relatório mensal para entender direitinho o impacto dessas decisões e o que isso pode significar para o futuro do fundo. Para a gente entender bem o que aconteceu, vamos seguir um roteiro. Primeiro, aquele resumo rápido dos resultados do mês. Depois, a gente investiga as decisões da gestão que levaram a esses números, vendo como o portfólio mudou. Aí a gente parte para o impacto no bolso, o cenário econômico que está por trás de tudo e, no final, o que realmente importa, os pontos cruciais que ficam dessa história. Então, vamos começar pelo veredito do mês. Colocando os números de novembro lado a lado com os de outubro, a gente já consegue ter uma bela foto do que aconteceu. Olha só que interessante. A gente vê aqui um cenário meio paradoxal. O preço da cota no mercado caiu um pouquinho e o valor patrimonial também deu uma leve recuada. Só que, ao mesmo tempo, o dividend yield, que é aquele retorno com dividendos, subiu, passou para mais de 13%. Fica aquela coisa, né? O fundo parece ter ficado mais barato, mas, ao mesmo tempo, está pagando mais. Por que será que isso está acontecendo? Vamos investigar. Para entender essa dinâmica toda de preço e rendimento, a gente precisa olhar para as decisões que a gestão andou tomando. Vamos ver a estratégia em ação? Pois é, a história de novembro começa, na verdade, lá em outubro. O movimento que preparou o terreno foi a venda de uma fatia importante da Easy Tower, que era um dos principais ativos do fundo. Foi uma decisão totalmente estratégica para levantar caixa. A ideia por trás disso foi bem inteligente. Vender um ativo que já tinha se valorizado bastante para diminuir a dependência dele e, claro, com o dinheiro na mão, buscar novas oportunidades que pudessem gerar mais renda de forma mais rápida. Isso é o que a gente chama de gestão ativa, sabe? Não ficar parado, mas sim movimentar o portfólio para tentar otimizar os retornos. E o que eles fizeram com essa grana toda? Bom, em novembro, a resposta veio com a compra de um ativo de crédito, o CRI da Latam lá em Guarulhos. Foi basicamente uma troca de tijolo por papel. E essa compra, olha, parece ter sido uma ótima jogada. O retorno é altíssimo, protegido da inflação, e o investimento tem um propósito bem claro. E o mais importante de tudo, a fiança do Bradesco funciona como um baita seguro, o que deixa a operação muito mais segura para o fundo. Ok, a gente viu a teoria. Agora, vamos tirar um raio-x do portfólio para ver como essa dança das cadeiras entre os ativos realmente mudou a cara do fundo. Essa aqui era a foto do fundo em outubro. Uma carteira bem equilibrada entre diferentes tipos de ativos. E reparem ali nos 10% em caixa, isso significava que o fundo tinha, digamos, munição para ir às compras. E aqui está a estratégia se concretizando em novembro. A gente vê que o dinheiro do caixa foi usado e a fatia em CRIs aumentou. É exatamente aquela reciclagem de capital que a gente falou, vender um ativo para comprar outro, sempre buscando melhores resultados. Tudo bem, a estratégia parece boa no papel. Mas e no bolso do cotista, como fica? Vamos ver como essas movimentações se transformaram em resultados e, claro, em dividendos. Esse slide aqui é a prova de que a estratégia funcionou. Olhem só o salto na receita de ativo real de setembro para outubro que veio justamente da venda da Easy Tower. Isso fez o resultado total do fundo pular para 11 centavos por cota, um aumento bem significativo. E em novembro, o resultado se manteve forte, nesses mesmos R$ 0,111 por cota, já refletindo a nova carteira. É um número bem robusto. Mas aqui vem a surpresa. Apesar de o fundo ter gerado mais de 11 centavos, ele distribuiu apenas 0,092 por cota, o mesmo valor dos meses anteriores. Ué, por que eles fizeram isso? A resposta está na cautela. O gestor preferiu, vamos dizer assim, guardar a diferença no cofrinho, criando uma reserva. Eles estão sendo conservadores, preparando o fundo para possíveis desafios que possam aparecer no próximo ano. E que incertezas são essas que o gestor mencionou? Para a gente entender isso, precisamos dar uma olhada no cenário macroeconômico, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Aqui no Brasil, as notícias foram até animadoras. A inflação deu uma bela trégua e o Banco Central começou a sinalizar que os juros podem, finalmente, começar a cair. E juros mais baixos, geralmente, são ótimos para os fundos imobiliários, porque tornam o investimento neles mais atrativo. Já lá nos Estados Unidos, o cenário estava mais nebuloso. Mas a boa notícia é que o Banco Central deles também começou a falar em cortar juros. E o que acontece na economia americana acaba tendo um eco no mundo todo, inclusive aqui. Certo,
Depois de toda essa análise, o que fica? Vamos separar o joio do trigo e listar os prós e os contras de se investir no BTHF 11 neste exato momento. Os pontos positivos são inegáveis, né? A performance do fundo no ano é espetacular, superou com folga ao mercado, o rendimento é bem robusto e a gestão está claramente no comando, fazendo movimentos que parecem muito inteligentes. Mas nem tudo são flores. Este gráfico mostra o principal ponto de atenção. O preço da cota na bolsa está mais de 14% abaixo do seu valor patrimonial. Na prática, é como se fosse possível comprar uma cesta de ativos que vale R$ 10 pagando menos de R$ 8,60. Por que o mercado está tão pessimista assim? Então, os pontos de cautela ficam claros. Esse desconto gigante no preço, que sinaliza uma desconfiança do mercado, uma leve quedinha no número de investidores e a decisão do gestor de segurar parte dos lucros, o que pode não agradar quem busca o máximo de dividendos agora. E com isso a gente chega na grande questão que define o BTFH11 hoje. De um lado, temos uma gestão que está sendo competente, gerando resultados cada vez melhores. Do outro, um mercado que parece não acreditar muito nisso, mantendo o preço da cota lá embaixo. A pergunta de US$ 1 milhão é: até quando essa diferença vai durar? É o que a gente vai continuar de olho.